Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como cascatear registradores de deslocamento de entrada, ou Shift Register em inglês, 74HC165 no Arduino. Bora ver! Olhando aqui no manual do componente, ele pode ser encapsulado de diversas formas, né? Mas a gente está usando esse encapsulamento aqui. Eu vou explicar um pouco de forma bem básica aqui os pinos, né? Para a gente ver como é que monta o circuito. O pino 1 aqui é o load, ou seja, é onde eu vou informar para o CI que eu quero ler as portas de entrada, né? O clock é o 2, que é onde eu informo que eu já li o pino que eu tô lendo, né? Eu informo que eu leio e passo para o próximo, então eu dou um clock aqui dizendo que eu já li essa porta e passo para a próxima. E aí aqui a gente tem as portas, né? Começando aqui, né? Da 3 a 6 e da 11 a 14. E aí eu tenho o A, B, C, D, E, F, G, H. Então são 8 portas que eu posso usar de entrada aqui digital para ler. E aí aqui para ler a saída é esse QH. Aqui que eu de fato leio cada porta dessa daqui, dando um clock para cada uma e eu passo para a próxima e leio a próxima. E o interessante também, se você quiser usar mais de um, que é o nosso caso, usar em cascata, a gente vai usar essa porta aqui que é a Serial In, é o pino 10 aqui, é onde eu ligo o CI anterior. Então se eu quiser cascatear, vamos supor que eu tenho outro aqui. Esse primeiro, eu vou pegar a saída dele, que é o QH dele, e vou ligar na serial desse segundo, que é o Serial In. Então aqui vai entrar o sinal do serial, né, do CI anterior. E aqui no QH eu vou ler os dois. Então eu vou ler de forma cascateada. Vou ler como se fossem 16 entradas e não só 8. Vou pegar as 8 desse daqui e as 8 do CI anterior. Para demonstrar aqui o circuito, tem esse site aqui que é bem legal, é o Walkwi. Ele é bem interessante porque você consegue simular diversos circuitos eletrônicos, não só com Arduino, mas com diversas outras plataformas, né? E o legal dele é que você coloca o código da placa, né? Do firmware aqui, e você consegue montar o circuito do lado e ainda testar. Então se eu der o play aqui, eu já consigo, ele executa o código e eu consigo interagir com o circuito. Então é bem interessante, achei bem legal. E daí eu tô trazendo aqui para vocês darem uma olhada e já vou aproveitar para explicar o circuito aqui, como que eu fiz no meu caso. Aqui, no caso explicando o código aqui no Arduino, né? Tem o pino, são 3 pinos que eu conecto. Aqui eu estou definindo, no caso, o pino de data, o 3, o clock como 4 e o load como 5. Aí no caso aqui, como vocês podem ver, eu estou cascateando, né? 4CI 74HC165. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um array só para a gente fazer mostrar aqui, né? Ele printa na serial, então só para mostrar aqui as entradas, tá? Então eu consigo setar aqui os valores e varrer esse array aqui mostrando, né, o que foi alterado. Mas é só a título de exemplo. No caso do meu projeto, eu realmente tenho um array lá, mas é de saída. Por quê? Porque no meu caso, essas entradas aqui eu estou usando como um touchscreen. E aí quando eu clico no touchscreen, ele ativa uma saída, uma lâmpada, por exemplo, tá? E aí eu consigo identificar dessa forma e eu deixo salvo a saída, para eu saber o que está ativo ou não atualmente. Mas aqui seguindo, no setup que eu tenho a comunicação serial, né, para mostrar as mensagens. E eu estou setando aqui os modos dos pinos, que é o data como input e o clock e o load como output. Aqui embaixo, no loop, aí aqui que vem a lógica de fato, né? Tem um for aqui e um print, mas é só para mostrar na tela. Mas o que acontece aqui? A primeira coisa, eu boto o pino de load como high. Então eu ativo o pino de load do circuito. E aí eu faço um for com as 32 portas, porque no caso aqui são 4 CIs, né? E cada CI tem 8 portas. E aí então 4 vezes 8, 32. Então são 32 portas que eu consigo usar. Essa é uma grande vantagem, né, do circuito, de usar esses CIs e também mais ainda cascateando eles. Por quê? Porque eu aumento a quantidade de portas que eu consigo usar no Arduino. De portas digitais. Nesse caso aqui, portas de entrada, né? Então no Arduino eu uso 3 portas apenas para controlar 32 entradas. Então é uma vantagem muito grande, né, para fazer esse circuito. Então eu consigo ainda, por exemplo, não usar o Arduino, mas usar um outro CI, um Atine da vida que tem bem menos portas e uso poucas portas para controlar muitas outras.
E assim também vai ser no próximo vídeo que eu vou fazer, que é usando os de saída, que é do 74HC595. Né? Aqui no caso eu estou usando como entrada esses daqui e no 74HC595 como saída. Então eu consigo usar muitas portas fazendo dessa forma. E aí aqui seguindo, né? Então eu coloquei como high para dizer, olha, eu vou ler os pinos. E aí o que eu faço? Eu pego e leio o pino, o atual, que no caso é o primeiro pino. E aí no caso o primeiro pino é o D7 aqui do último CI. Aqui, olha, se vocês forem reparar, tem uma ordem. Aqui é o CI1, ele tá ligado à saída dele na entrada serial do 2 e assim sucessivamente. Do 2 aqui tá saindo, entrando na do 3 e do 3 tá saindo, entrando na do 4. E no 4 eu pego a saída de fato desse quarto CI. Só que nessa saída eu vou pegar as informações de todos os outros. Como pegando de todos os outros? Varrendo as 32 portas. E é aqui quando eu pego a primeira, eu tô pegando a primeira porta aqui. Desse último CI, é de trás para frente que ele lê. Não do primeiro pro último aqui, né? Então eu pego sempre de trás para frente que ele lê. E aí aqui o que ele faz, olha. Apenas para mostrar na tela, né? Eu tô verificando se o item ele foi alterado, se eu mudei aqui o estado dele de 0 para 1 ou de 1 para 0. Se eu mudei, eu printo o que mudou. E aqui embaixo eu adiciono essa leitura no array atual, só para ele salvar, né? E aí o que eu faço aqui? Isso eu estou na primeira leitura ainda. Eu ligo o clock e desligo. O que isso significa? Significa que eu estou mandando para o CI informando assim, olha, eu quero o próximo valor. Então eu dou um clock, né? Eu ativo, desativo. E aí o que ele faz? O circuito passa para o próximo pino. A leitura para o próximo pino. Então aqui na saída eu vou ter a leitura do próximo pino, que é o D6 aqui no caso. O penúltimo, né? Do último CI. E assim sucessivamente. Então eu vou rodando esse cara aqui, ó, de trás para frente, em todas essas portas, depois todas essas daqui, depois todas essas e depois todas essas, as 32 portas. E aí eu finalizo. Quando eu finalizo, eu passo o load para low, falando, olha, eu não quero mais ler nada. Pode continuar o seu trabalho aí, digamos assim, né? Então eu não vou ler mais nada. Então ele passa para low e libera as portas para alterações, né, no caso. E aí aqui, esqueci de falar de como que é a ligação. Tirando essa do serial aqui, que é onde a gente vai ler os dados, os pinos de load e do clock, eles são jumpeados em todos os CIs. Então em todos os 4 é o mesmo pino, olha. O pino de clock aqui, olha, ele tá junto com o pino de clock de todos os CIs e é um único pino vindo aqui no Arduino. Assim como o load também, da mesma forma. Por quê? Porque eu tenho que mandar essa mesma informação de que eu quero ler os dados para todos os CIs. E de que eu estou passando o clock também para todos. Porque quando eu ativo, ele vai serializando aqui essas informações e passando para os próximos. Até chegar no último, né? Entenderam? Então eu vou ligar aqui para ver, olha. Se eu simular aqui, deixa eu aumentar. Quando eu clico no play aqui, ó, ele já está rodando. Mas não está acontecendo nada. Se eu ativar algum aqui, ó, vou pegar o 1 aqui, que não é o 1 na verdade, né? Ó, ele sai na serial aqui. Então aqui é a saída aqui, ó, esse print aqui da serial do Arduino. Então ele está printando esse cara aqui. O que ele fez? Ele verificou que o pino 25 desses 32 foi ativado para 1. Agora se eu pegar o 1 aqui de fato, que é o primeiro, que na verdade é o último pino do último CI. Aí ele vai dizer que é o 1, ó. O 1 foi setado para 1, né? Para high. Se eu botar para 0, ó, o 1 foi setado para 0. Então eu botei como low, né? Então isso aqui é só um liga-desliga, né? Na verdade ele está botando o positivo aqui no pino aqui, né? De fato. Ou seja, setando como high. E ele está lendo. Então se eu pegar aqui vai ser o 8º pino, ó. E aí qual é o nono? O nono seria esse daqui, ó. O primeiro aqui, né? Que na verdade é o último pino aqui, ó. O Q7 o D7 do segundo. Então se eu ativar aqui, ó, o pino 9 foi setado para 1. Ó, o pino 9 foi setado para 0. E aí é legal porque é bem interativo. Então vocês conseguem brincar aqui, né? Não só com esse circuito, mas com diversos outros, testar e tal. E montar do jeito que você quiser. Eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição e aí vocês podem brincar à vontade. Eu montei dessa forma ali no simulador porque é exatamente a forma que eu montei no projeto real. Como vocês podem ver, eu coloquei os CIs ali, né? Exatamente da mesma forma, na mesma ordem, fazendo as mesmas ligações, do mesmo jeito. E aí para fazer as conexões ali, eu usei fio de cabo de rede de computador, né?
Tinha vários aqui, eu só cortei e fui montando ali e fazendo as ligações. Então ficou bem tranquilo, até bom, fácil de dar manutenção e fácil de entender como que está o circuito. Lembrando que os códigos, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!